Irmãos, a paz do Senhor, amém? Vocês estão meio desanimados ou é eu que estou? Paz do Senhor, amém? Achando que vocês estão precisando de força. Quem está precisando de força? Estou ali orando a Deus, né? Porque há sempre um temor no nosso coração quando a gente vai subir aqui para estar pregando a palavra do Senhor. Para que Deus possa estar usando para a gente não falar nada que está dentro do nosso coração, né? Para a gente falar aquilo que vem direto do trono de Deus. Amém? O texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos está no livro de Juízes, no capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 14. Juízes, no capítulo 6, versículo 11 até o versículo 14. Todo mundo achou? Estou ouvindo o barulho de folhas passando, folhas da Bíblia passando. Juízes, capítulo 6, versículo 11. Pastor Napoleão, sua mão fica fria quando você vai pregar? Fica? É assim mesmo? É assim que tem que ser, né? Porque a gente tem que estar na total dependência do Senhor. Todos acharam, irmãos? Pode ficar sentado mesmo. E nós vamos ler o que está escrito na palavra do Senhor. A minha tradução, ela diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvos dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais contaram, dizendo que o Senhor nos tirara, nos fez subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Só até aí. Pai, nós oramos a Ti, Senhor, e colocamos no Teu altar as nossas vidas. Agora pedimos, Senhor, tira de nós toda preocupação com as coisas lá de fora. E que a nossa mente possa estar atenta àquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Senhor, que possamos nos desprender de tudo aquilo que deixamos lá fora. E que possamos sair daqui transformados pelo poder da Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, o texto, o qual foi lido aqui nessa noite, esse texto ele fala de um diálogo, de uma conversa, de um homem com um anjo. E para que possamos entender bem esse diálogo, eu vou espanar aqui um pouco do contexto no qual essa situação aqui aconteceu. A Bíblia diz que o povo de Israel, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. O Senhor então ele permitiu que este povo ele caísse nas mãos do inimigo. O povo de Israel sempre teve vários inimigos. Os povos sempre se levantaram contra o povo de Israel. Os amalequitas. Outros povos se levantaram. Mas quem se levanta agora são os midianitas. Várias são as batalhas.
Mas os midianitas, eles tinham uma estratégia diferente. Os midianitas, eles deixavam o povo à vontade. Meu irmão, aqui eu aprendo que todas as vezes que nós saímos da vontade de Deus, vem sobre as nossas vidas uma consequência. Aquele povo então passa pela consequência de ser perseguido, de ser ali assolado pelos midianitas. Os midianitas, eles agiam de uma forma diferente, eles não atacavam, eles deixavam o povo à vontade. Então o povo, ele vivia como se nada tivesse acontecendo. As pessoas se levantavam pela manhã, elas plantavam, elas regavam, elas trabalhavam, cultivavam a terra. Só que na hora de colher, o inimigo vinha e levava tudo. A Bíblia vai dizer que por 7 anos isso aconteceu. Meu irmão, às vezes a gente está plantando, mas a gente não está colhendo nada. Porque a gente dá um duro, a gente trabalha tanto, a gente luta tanto, a gente defende tanto a nossa família, mas na hora de colher os frutos o inimigo vem e leva tudo. E o povo estava passando por isso. O primeiro ano deu para aguentar. O povo plantou, preparou a terra, regou, preparou os bois, os camelos para poder passar e recolher o trigo. Mas na hora de pegar a recompensa pelo trabalho, o inimigo descia e levava tudo. A Bíblia vai dizer que o povo de Israel foi se enfraquecendo. O povo começou a ficar desanimado, o povo já não queria mais lutar, mas pastor, eles levavam assim na boa, não. O povo de Israel tentava lutar, mas os midianitas eram muito fortes. A Bíblia diz que o exército dos midianitas eram mais de 100 mil homens. E eles se espalhavam pela terra com seus cavalos e seus camelos, e a Bíblia vai relatar que pareciam gafanhotos, de tantos que eram. Diante dele agora estava um povo faminto, um povo que não tinha o seu sustento, um povo abalado psicologicamente, já não queria mais lutar, estava desanimado. O povo começou a dizer assim: olha, eu não vou plantar mais, eu não vou trabalhar mais na terra, porque na hora de eu colher, o inimigo vem e leva tudo, eu estou perdendo isso. Eu conheço um povo que foi assim. Você conhece Napoleão? Um povo assim? Povo que trabalhou na terra, não é verdade? Na hora de colher, veio alguém e levou tudo. Levou tudo aquilo que não plantou. Mas vamos lá, isso não tem nada a ver com a palavra, não. Agora o povo, ele vendo essa situação, os homens desanimados, querendo fugir, querendo uma válvula de escape, querendo uma saída, a Bíblia vai dizer que eles fogem para as montanhas. Eles começam então a se esconder em cavernas, em valas, e começam a habitar nas montanhas. Esse povo então entristecido, assolado, empobrecido, o povo padecendo de fome porque não havia mais o que comer. A Bíblia vai dizer que eles clamaram a Deus. E a gente também é assim, né, Natanael? Quando a coisa fica feia, a gente vai e clama a Deus, não é verdade? Eu imagino Deus lá de cima olhando. Povo teimoso, né? Falei para eles não adorar outros deuses. Eu falei para eles não andar assim. Eu falei para eles não fazer isso, mas eles fizeram. Mas louvado seja o nome do Senhor. Quero dizer para você que você serve um Deus misericordioso. Você serve um Deus que te ama. Você serve um Deus que te socorre. Você serve um Deus que está com os ouvidos atentos para te ouvir. E está com as mãos estendidas para te abençoar. Você pode dar um glória aí, meu irmão?
No meio de toda essa confusão, no meio desse caos, Deus olha lá de cima e fala assim: eu vou socorrer o meu povo mais uma vez. A gente erra, o juízo de Deus vem sobre nós, nós clamamos a Deus e Deus olha para mim, olha para você e diz assim: eu vou socorrer o meu filho mais uma vez. Porque ele não é igual a gente. O nosso senso de justiça é a pessoa receber aquilo que ela merece, né? A pessoa fez o mal, a gente quer ver a pessoa pagar, mas Deus não é assim. A Bíblia diz que Deus é amor, Ele é longânimo, Ele te perdoa. Então agora, Deus ele olha lá de cima e Ele vê vários homens correndo, Ele vê vários homens se escondendo, Ele vê vários homens desistindo, e no meio desses homens, Ele vê um que chama a atenção dele. Ele não é o perfeito, Ele não é o melhor, o mais bonito, Ele não tinha um carro do ano, mas ele estava sozinho, malhando o trigo no... Me ajuda a pregar. Ele estava malhando o trigo no lagar. A Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor se assentou debaixo do carvalho. Está escrito aqui. Capítulo 6, no versículo 11. Então veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo do carvalho. E o anjo está sentado e Gideão está onde? Malhando trigo no lagar. É ou não é? Esse homem chama a atenção de Deus, sabe por quê? Porque ele não desistiu. Esse homem chama a atenção de Deus, sabe por quê? Porque ele pensa, ele tem estratégia. Esse homem chama a atenção de Deus, sabe por quê? Porque ele é perseverante. Gideão está malhando o trigo, mas ele não está vendo o anjo, mas o anjo está vendo? Me ajuda a pregar. Gideão não está vendo o anjo, mas o anjo está vendo Gideão. Você não está entendendo. Meu irmão, às vezes as coisas tá difícil para todo lado na sua vida. Às vezes está tudo caindo, está tudo desmoronando e você está querendo desistir. Talvez você não está vendo Deus, mas Deus está. Deus está vendo seu esforço. Deus está vendo a sua oração. Deus está vendo você lutando. Não quer dizer que as coisas não estejam acontecendo como a gente quer, que Deus não está te vendo. O anjo estava lá sentado e Gideão malhando o trigo no lagar. Gideão é perseverante e ele chama a atenção de Deus, pastor Napoleão, porque Deus deu a ele uma estratégia. Porque o trigo não se malha no lagar. O trigo se malha aonde? Me ajuda a pregar. O trigo se malha na eira. A eira é um lugar espaçoso. Porque ali você bate o ramo, não é assim? Joga para cima, vem o vento, bate, leva o joio embora. E o trigo fica. É ou não é? Pelo menos foi assim que eu estudei aqui e foi falado assim. Então você bate o ramo, manda para o alto, né? O trigo pesa, cai, o vento leva o joio. Pastor Napoleão, tem ventos e tempestades que vêm na nossa vida para levar o joio. Para levar aquilo que não é produtivo, para levar aquilo que não é bom. Então muitas vezes o vento está soprando, você está reclamando, meu Deus, mas Deus está tirando da sua vida aquilo que não presta. Deus está separando você daquilo que não é bom. Deus está te purificando e está levando embora aquilo que não presta, está levando o joio. Mas ele não estava na eira, pastor Napoleão, ele estava no lagar.
Ele tem estratégia, ele pensou, Deus deu a ele a estratégia. Ele disse assim: não é tempo de uva, é tempo de trigo. Se eu ir para a eira, o inimigo vai me achar lá. Eu vou para o lagar, porque ele não vai me procurar lá. Pergunto eu para os irmãos, como é que estava a cabeça de Gideão? Sozinho, malhando o trigo no lagar. Eu quero profetizar sobre a sua vida. O inimigo pode até te apertar. O inimigo pode até tentar te destruir. Mas Deus vai te dar estratégia. Tem muita gente que vai te procurar em lugar que você já não está mais. Porque Deus diz para você, olha, você não vai ficar mais aqui. Você vai sair para lá. Porque aqui você é um alvo fácil. A estratégia dele foi essa. Às vezes, o inimigo vai nos atacar com tanta força, mas com tanta força, que ele vai esperar te encontrar atrás de uma garrafa de cerveja. Ele vai esperar te encontrar atrás de um pino de cocaína, de um cigarro de maconha, na prostituição. Mas Deus vai te dar estratégia. Você não vai para lá, você vai para cá. Porque o diabo não vai te encontrar lá. Mas pastor, Gideão estava sozinho. Ele estava sozinho. Às vezes Deus vai te dar comando que nem mesmo as pessoas que estão do seu lado vão entender. Mas Gideão entendeu, eu tenho que fazer a minha parte. Eu estou sozinho, mas eu vou continuar. Eu estou sozinho, mas eu vou perseverar. Ele estava debaixo de uma estratégia. Agora começa o diálogo que eu olhei, Natanael, e fiquei intrigado. Quando a gente está passando por uma luta, às vezes a gente quer desabafar. Chega para o irmão e diz assim, irmão, eu estou com uma luta lá em casa. Meu marido está na cachaça, não para de jeito nenhum. Meu filho está perdido na droga. Pastor, eu estou desempregado, não consigo. Eu já fiz de tudo, mas a porta não se abre. E a gente diz assim, o Senhor é? Qual foi a palavra que o anjo diz para Gideão? O Senhor é contigo, varão valoroso. Às vezes quando a gente desabafa com uma pessoa, não é assim? A pessoa diz assim, irmão, tá difícil. Mas o Senhor é contigo. Não é? O Senhor é contigo. Natanael, o Senhor é contigo. A coisa está difícil, Carlinhos? O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Sérgio, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Ei, o Senhor é conosco. O Senhor é com o povo dele. Ei, o Senhor é contigo. Só que Gideão estava tão ferido, estava tão machucado, ele estava tão cansado de lutar sozinho, que ele vira para o anjo e diz para ele assim, mas como? Como que o Senhor é comigo se eu tenho que ficar escondido? Como que o Senhor é comigo se eu não posso desfrutar daquilo que eu plantei? Como? Como, pastor Napoleão? Aí ele vai mais além. Ele fala para o anjo assim, olha, o pior não é isso não. O pior é que eu estou sofrendo. O pior é que eu estou passando necessidade. O pior é que eu estou sozinho, ninguém me ajuda. E o pior é que eu escutei do meu pai totalmente o contrário. A história que os meus pais diziam é o seguinte, olha, o meu Deus é um Deus forte. O meu Deus me tirou do Egito. O meu Deus abriu o mar vermelho. E agora esse Deus vem aqui e nos entrega na mão dos midianitas, nós estamos morrendo. Ele desabafa. Ele começa a desabafar e falar com o anjo
Como? Que Deus é esse? Que Deus é esse que me tirou do Egito, me deu essa terra e agora vai me entregar na mão dos outros e vai me deixar morrer? Não faz sentido. Que Deus é esse? Que Deus é esse? O anjo vira para ele e disse assim: vai nessa tua força. Quando você lê, você não tem a percepção do que estava acontecendo aqui. A impressão que dá é que você vê um homem rebelde. A impressão que dá é que você vê um homem que estava lutando, mas ele ficou contra aquilo que Deus fez. Ele já não acreditava mais naquilo que Deus fez. Aí eu imagino o anjo falando com ele: vai na tua força. Vai nessa tua força. Aí Gideão olhava para o anjo e imaginava assim: mas que força é essa? Que força é essa se eu estou querendo é largar isso aqui e fugir? Que força é essa que todo mundo me abandonou, eu estou aqui sozinho, eu quero ir embora, sair desse lugar, eu quero largar essa situação? Que força é essa? Às vezes, isso passa pela nossa cabeça. Porque, apesar de Gideão, ele ter estratégia, apesar de Gideão, ele ser forte, ele não entregar os pontos, ele era homem. E nós como homens, nós temos essa tendência. Aí ele vira para o anjo, eu imagino ele dizendo: que força é essa? Que força é essa que eu não tenho mais e você manda eu ir nessa força? Que força é essa se a vontade que eu tenho de deixar tudo isso aqui embora? Que força é essa? Eu quero ministrar sobre a sua vida que a força que você tem não é sua. O anjo primeiro diz para Gideão: o Senhor é contigo. É o Senhor que te sustenta. Às vezes você está na sua casa, você quer largar sua esposa, você quer largar seu marido, seu filho está na droga, você quer largar tudo e ir embora, mas uma força que está dentro de você, que não é sua, mas foi Deus que te deu. Essa força te mantém de pé. E agora eu imagino o anjo olhando para Gideão dizendo assim: a força é essa, Gideão. Eu sei que você quer parar. Eu sei que você quer largar tudo. Eu sei que você está sendo perseguido. Eu sei que você está sozinho. Às vezes as pessoas não te compreendem. Mas vai nessa sua força. Eu sei que a sua vontade era de ir embora, mas você não foi. Eu sei que a sua vontade era de estar em outro lugar, mas você está aqui. Vai nessa sua força. O Senhor é contigo. O Senhor tem um plano para você. Vai nessa sua força. E o anjo fala mais para ele: olha, você vai. Vai na tua força e você vai livrar Israel da mão do inimigo. Meu irmão, às vezes nós estamos igual Gideão. Nós achamos que estamos sozinhos, estamos abandonados. Nós achamos que Deus nos deixou. Nos esquecemos de tudo aquilo que Deus fez na nossa vida no passado. Nos queixamos de Deus. Nos encontramos às vezes trabalhando sozinho, mas nós nem percebemos que nós estamos executando um trabalho diante de uma coordenada que foi Deus que deu. Você não vai
malhar o trigo na eira, porque o diabo vai te achar lá. Você vai malhar o trigo no lagar. Foi Deus que te colocou aqui para malhar o trigo. Ei, você não está entendendo o que eu estou falando. A estratégia foi Deus que te deu. Talvez você está cansado, talvez você está olhando e não está vendo nada acontecendo, mas o anjo do Senhor está sentado, está te visitando. O anjo do Senhor está te vendo. O anjo do Senhor está vendo o seu esforço. O anjo do Senhor está vendo a sua oração. O anjo do Senhor está dizendo para você assim: olha, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. E eu imagino que Gideão olhava, pensava, olhava a situação e pensava com ele assim: mas eu? Como eu? Eu não. Às vezes a gente suporta muita coisa por muito tempo e aquilo vai estafando a gente quer desabafar, igual o Gideão falou: olha, mas Deus fez tanta coisa na minha vida, mas agora eu estou passando por isso e não faz sentido. Ele me tirou de lá e me colocou para me morrer aqui, por que não me deixou morrer lá? E a gente fica reclamando e reclamando, mas não percebe que muita gente fugiu, mas a gente está aqui. Muita gente abandonou, mas nós estamos aqui. Muita gente morreu, mas nós estamos aqui. Tem muita gente nos vales, nas cavernas, mas nós estamos aqui. Malhando o trigo debaixo de uma orientação de Deus. Aí o anjo vira para ele e fala assim: olha, você vai livrar Israel dos midianitas. É você. E ele vira para o anjo assim: eu? Eu não. A tribo do meu pai é a menor. Eu sou o menor da casa do meu pai. Tem gente muito melhor do que eu. Tem gente muito melhor do que você, mas já largou. Tem gente muito melhor do que você que não ora. Tem gente muito melhor que você e está em casa e você está aqui. Vai nessa tua força. A força não é sua, a força vem de Deus. E às vezes a gente acha que a gente não é capaz, sabe por quê? Porque a gente quer fazer na nossa força. A gente entende que a força é o que está aqui no braço. A gente entende que a força é aquilo que está no bolso. A gente entende que a força é aquela pessoa influente que a gente conhece, que pode nos ajudar em determinada situação. Mas o anjo está dizendo para você: o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. A força não é sua. A força é porque o Senhor é contigo. A força que está dentro de você é o Senhor que é contigo. A presença de Deus, o dinheiro não pode comprar. A presença de Deus, a influência não pode comprar. Mas se você tem a presença de Deus, você pode conquistar tudo. O anjo diz para Gideão: olha, você vai libertar o povo. E ele se achava incapaz. Quantas vezes a gente entra na igreja e o pastor prega, o Espírito Santo age, a gente recebe a profecia, e Deus diz assim: olha, você vai salvar a sua casa. É através da sua vida que você vai alcançar seus familiares. É aquilo que Deus te deu, é a responsabilidade que Deus te deu. Você foi separado para levar. E às vezes a gente pensa assim: eu não. Eu sou muito nervoso. Eu sou muito ocupado. Quando Deus olhou lá de cima, Gideão estava fazendo o quê? Me ajuda a pregar? Malhando o trigo nu? Gideão estava ocupado.
Deus não procura desocupados. Deus procura ocupados. Deus procura quem tem compromisso. Se você está aqui hoje é porque você tem compromisso. Você podia estar em tantos outros lugares, mas você está aqui porque você tem compromisso. Deus te procurou por isso, Deus te achou, Deus te escolheu por isso. Talvez a gente pense assim, olha, eu não tenho condições. Eu não sei falar em público, eu não sei pregar, eu não sei fazer nada. Não precisa saber fazer nada. Basta você saber que o Senhor é contigo. Não precisa você saber fazer nada. Basta você perseverar. Não precisa saber fazer nada. Basta você ouvir a voz do Senhor falando assim, olha, você não vai malhar o trigo na eira, vai malhar o trigo no lagar. A força não é sua. A estratégia não é sua. É tudo dele. É ele que nos mantém de pé. É ele que nos sustenta em tempos difíceis. É ele. E assim como para Gideão, Deus tem um plano para cada um de nós. No versículo 1, no capítulo 6, ele fala assim, olha, e fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Hoje, quando a gente olha para o mundo, a gente vê isso. A gente vê o mundo fazendo o que era mal, o que é mal, né? Melhor dizendo, aos olhos do Senhor. E não precisa a gente mexer muito, não. Basta só ligar a televisão que a gente começa a ver a consequência. Os jovens estão morrendo na droga. As famílias estão sendo destruídas. A ideologia de gênero. A família já não tem mais valor diante da sociedade. As pessoas lutam. Às vezes não conseguem nada. A mesma história do povo. Plantou. Na hora de colher, o inimigo vinha e levava tudo. Talvez você chegou na casa do Senhor nessa noite. E você, ao ouvir essa palavra, você está olhando para a sua vida. Olhando para dentro de si. Imaginando assim, olha, quanto tempo eu tenho lutado por aquele objetivo. Quanto tempo eu tenho trabalhado naquela terra, quanto tempo eu tenho semeado aquela semente. Mas toda vez que eu vou colher, alguém vem e leva tudo. Isso dói na gente. Porque quando a gente começa a trabalhar alguma coisa, a gente começa a tomar amor por aquilo. Às vezes a gente luta. Na hora de colher a gente não consegue. Mas eu quero dizer para você que nessa noite Deus está te dando estratégia. Deus está falando para você assim, olha, sai de onde você está e vai para outro lugar, porque quando o inimigo te procurar, ele não vai te achar lá. Deus vai te dar perseverança, Ele vai te dar força. Porque assim como o Gideão, imagina ele olhando para os montes e vendo de longe lá as cavernas, as tendas. Ele vendo um povo desanimado, um povo cansado, e ele ali perseverando. E como eu falei aqui, isso chamou a atenção de Deus. Quero dizer para você que um povo que persevera, ele chama a atenção de Deus.
Deus. Seja perseverante. Mas pastor, eu chego em casa, meu marido tá bêbado. Continua orando. Pastor, minha família está acabando. Continua orando. Pastor, meu filho está na droga. Continua orando. Deus vai te dar estratégia. Pastor, eu estou trabalhando tanto, mas ninguém me ajuda. Eu não vejo a ação de Deus na minha vida. Talvez você pode até não estar vendo, mas Deus está trabalhando no seu interior. E o anjo do Senhor está vendo seu esforço. O anjo do Senhor está te vendo aqui, onde era para muita gente estar e desistiu, mas você está aqui. E aquele homem então, ele foi separado para livrar o povo de Israel da mão dos midianitas. Eu quero dizer para você que Deus tem um plano na sua vida. E talvez você se sente assim. Eu sou o pior da minha casa. Eu não vejo nada acontecer. Não. O Senhor é contigo, varão valoroso. E Deus quer te usar para alcançar um povo. Um povo que está sofrendo com juízo. Um povo que está sofrendo por falta de alimento. Pastor, que alimento é esse? Todo mundo está comendo, está fazendo churrasco com picanha. Não, eu estou falando do alimento espiritual. O alimento que mata a fome da sua alma. O alimento que mantém você em pé espiritualmente. É desse alimento que eu estou falando. E Deus quer te usar para resgatar esse povo. Para tirar esse povo das mãos do inimigo. E quando Gideão fala assim, olha, mas tem muita gente melhor do que eu. A tribo do meu pai é a menor, eu sou o menor da casa do meu pai. Aí o Senhor fala para ele assim, não te mandei eu? Não te mandei eu? Não te mandei eu? A força não é sua, a força é minha. Quem te mantém de pé não é você, sou eu. Você prega, mas quem convence o homem sou eu. Você prega, mas quem vai no hospital sou eu. Você ora, mas quem cura sou eu. Vamos colocar de pé? Curve a sua cabeça agora. Comece a orar ao Senhor. Talvez você não está entendendo a estratégia, mas Deus está te dando. Talvez você não está enxergando o que está acontecendo, mas Deus está vendo tudo. Talvez você não consegue ver Deus do seu lado, mas Deus está te vendo. E hoje Deus está dizendo assim, vai nessa sua força. Vai nessa sua força. Mas que força é essa? Que força é essa, pastor? Que força é essa? Gideão estava tão cansado, tão ferido, tão machucado, que ele se esqueceu das palavras do anjo dizendo para ele assim, o Senhor é contigo.
Vai nessa sua força, mas entenda que essa força não é sua. A força é do Senhor, que é contigo. Aleluia. Santo, santo és o teu nome, Senhor. Dá lugar para o Espírito Santo aí, dá. Deixa o Espírito Santo encher o seu coração. Abre a sua mente, o seu entendimento. Procura enxergar o anjo do Senhor que está do seu lado te observando. Não fica olhando para quem ficou para trás, para quem desistiu, para quem enfraqueceu. Não fica olhando para aquilo que não aconteceu. Começa a olhar o que Deus está fazendo na sua vida. Olha para dentro de você, que você vai perceber que o que há dentro de você é algo maior. E é o que te mantém de pé. Vai nessa sua força. Pastor, mas lá em casa não tem jeito, continua orando, vai na tua força. Pastor, eu preciso de uma porta de emprego que não abre, vai na tua força, continua orando. Vai na tua força. Deus tem algo grande para fazer na sua vida. Aleluia, santo, santo és o teu nome, Senhor. Pois uma vez que eu coloquei os teus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada aleluia, mais santo, santo me satisfaz. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Glória a Deus. Feche seus olhos agora. Você chegou na casa do Senhor nessa noite. Talvez você tenha lutado, plantado, mas não tenha conseguido colher nada. Eu quero apresentar para você alguém que pode mudar a sua história. O nome dele é Jesus de Nazaré. Se você entrou na casa do Senhor nessa noite, você que está me assistindo pela live, você quer aceitar Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador? Eu quero dizer para você que o Senhor é contigo. Talvez você não tenha força, mas o Senhor é contigo. Por isso eu ministro sobre a sua vida. Vai nessa sua força. Vai na força que o Senhor te deu. Vai na força que está dentro de você, que foi Ele que deu a você. Vai nessa sua força. Você quer aceitar Jesus nessa noite? Levante sua mão, eu quero orar por você. Levante sua mão. Você da sua casa, se você quiser aceitar Jesus, mande aí uma mensagem para nós através desse chat. Nós queremos orar por você, nós queremos te atender, nós queremos cuidar de você. E se alguém aqui, por algum motivo, se desviou, desistiu, correu para as cavernas, correu para as valas, eu quero dizer para você, o Senhor é contigo. Ainda há tempo. Você quer se reconciliar com o Senhor? Nós queremos orar por você nessa noite. Você de casa, você que está ouvindo, está assistindo aqui, você quiser essa oração, pode mandar uma mensagem. Você pode interagir
com pedidos de oração, com comentários, através das palavras, das pregações. Nós estamos aqui para te receber, nós estamos aqui para orar por você e te apoiar. Porque há um propósito do Senhor nas nossas vidas. E nós vamos dessa nossa força. Essa força que não vem de nós, mas é a força que vem do Senhor, que está dentro das nossas vidas. Amém?